12 péssimos hábitos que podem destruir a sua circulação, suas veias e suas artérias. E muitos desses hábitos aqui você pratica todos os dias da sua vida. Pessoal, esse vídeo aqui é muito importante. Nós vamos falar sobre doenças circulatórias, que são a principal causa de morte no Brasil e no mundo inteiro. Então, as doenças circulatórias são responsáveis pelo derrame, que é o AVC, pelo infarto, pela má circulação, pelas doenças vasculares periféricas. Então, aqui no Brasil, são mais de 400 mil mortes decorrentes de doenças cardiovasculares todos os anos. E no mundo, isso aí são dezenas de milhões de mortes por essas causas. Como eu falei, são a principal causa de mortalidade atualmente. Então, nós temos as doenças circulatórias, como primeiro lugar, o câncer, os variados tipos de câncer, como segundo lugar, ok? Então, hoje, eu vou te mostrar como a má circulação afeta a sua qualidade de vida, causando dor, causando inchaço nas suas pernas, causando cansaço no seu corpo, fazendo com que você não consiga viver também. Mas também vou te ensinar como se prevenir destes problemas de forma natural. Ok, pessoal? Então, deixar aqui o aviso que o último hábito ele é muito perigoso, porque ignorar os sinais de má circulação, isso pode levar à progressão silenciosa da doença, à progressão desses problemas graves que poderiam ser evitados se nós tivéssemos o diagnóstico e o tratamento precoce, o tratamento imediato daquele problema. Então, pessoal, já vai escrevendo para mim no chat, já vai escrevendo para mim nos comentários de que parte do mundo você me assiste, tá bom? Então já vou te dizer que eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e você? Onde você está? Me conta porque eu quero saber. E também aproveita essa mensagem para me contar se você tem ou não tem má circulação, ok? Então eu conto com a sua participação. Escreva para mim no chat, escreva para mim nos comentários. Vou jogar uma enquete aqui também, perguntando se o pessoal tem má circulação. Vamos ver. Você tem má circulação? Vamos ver o que o pessoal responde. Então, interaja comigo, mande perguntas e pega papel e caneta para você anotar o primeiro hábito que vai destruir a sua circulação, que é o hábito de fumar. Pois é, pessoal, o tabagismo gera danos às paredes dos vasos sanguíneos, porque ele prejudica o revestimento desses vasos, ele faz mal para o chamado endotélio e facilita a formação de placas e coágulos que podem bloquear o fluxo sanguíneo, resultando em aterosclerose, que nada mais é do que o entupimento das suas artérias por essas placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos que vão se depositando nas suas artérias, reduzindo o espaço pelo qual o sangue pode passar e aumentando o seu risco de infarto, de derrame, porque essa aterosclerose ela pode se romper e nessa ruptura ela pode ocluir a passagem de sangue. Então é justamente isso que acontece no infarto, num derrame, numa trombose, ok? Então, o fumo, o tabagismo, primeiro, ele tem substâncias tóxicas que vão prejudicar a sua circulação, também vai levar ao aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, sobrecarregando o seu coração e facilitando o surgimento de condições graves, como a doença arterial periférica e a insuficiência cardíaca. E mais, o tabagismo, o fumo, o tabaco, você fumar, isso gera vasoconstrição, o que é muito ruim para quem tem problemas de circulação. Então, quando estamos diante de uma pessoa com problemas circulatórios, nós buscamos sempre substâncias, alimentos que possam contribuir para a vasodilatação, de modo que isso facilite a passagem do sangue, e o cigarro, o tabagismo, faz justamente o efeito contrário. Então, esse é o nosso 12º hábito, pessoal, que vai destruir as suas veias, as suas artérias e a sua circulação. E aí, você fuma ou você não fuma?
Me conta no chat, me conta nos comentários. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, se é a primeira vez que você me assiste, aproveita para apertar esse botãozinho preto aqui embaixo de se inscrever e ativar todas as suas notificações para você não perder as nossas lives, tá bom? Então aperta o botãozinho aqui embaixo de se inscrever, que eu conto com você para fazer parte da nossa família, do canal do Dr. João, que só cresce e que daqui a pouco vamos chegar aos 1 milhão de inscritos, ok? Então aperta o botãozinho de se inscrever, ninguém vai te mandar mensagem, ninguém vai te ligar querendo vender alguma coisa, você só tem a ganhar fazendo parte do nosso canal, tá bom? 12º hábito. 11º hábito, na verdade, que vai destruir o seu coração, é consumir muita gordura trans. Originalmente, esse hábito era consumir muita gordura saturada e muita gordura trans. Agora, nós estamos observando, nos últimos tempos, que a gordura saturada ela não é tão maléfica assim como nós pensávamos que ela fosse. Então, o óleo de coco, a banha de porco, a manteiga são substâncias, são alimentos que são ricos em gorduras saturadas, mas que são opções melhores do que alimentos que são pobres em gorduras saturadas, como um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de canola, que são extremamente tóxicos e inflamatórios para o seu corpo. Então eu vou me ater aqui à gordura trans, porque as últimas meta-análises, os estudos que nós estamos vendo ser publicados, já dão conta, já indicam que as gorduras saturadas, elas não são vilãs assim, não são tão vilãs assim para a sua saúde cardiovascular. Então, esses estudos estão apontando para a direção e mostrando que talvez, muito provavelmente, as gorduras saturadas não interfiram negativamente na sua saúde cardiovascular, ok? Então, vamos deixar aqui consumir muita gordura trans, que é a gordura hidrogenada, é a margarina, é a gordura que utilizam para fazer bolacha, para fazer biscoitos, que usam no McDonald's, no Bob's, no Burger King, enfim. Essa gordura trans, ela é extremamente prejudicial para a sua saúde. Ela aumenta os níveis de LDL, que é o colesterol ruim, aumenta os triglicerídeos e tudo isso vai contribuir para a formação de placas de aterosclerose, que vai contribuir para, ou seja, vai contribuir para o entupimento das artérias, estreitando os vasos e prejudicando a circulação. Então, esse estreitamento das artérias, ele vai reduzir o fluxo sanguíneo para aquela parte do corpo em que a artéria irriga. Então, por exemplo, se você tem uma placa de aterosclerose no coração, esse sangue vai chegar com mais dificuldade no seu coração. Se você tiver uma placa de aterosclerose na perna, a mesma coisa, tá bom? Então, vamos evitar o consumo de gordura trans. Se tiver lá na lista de ingredientes, que a gente sempre fala aqui sobre a importância de ver quais são os ingredientes que tem no alimento, se tiver lá gordura vegetal hidrogenada ou gordura vegetal parcialmente hidrogenada, evite esse alimento a todo custo, ok? E margarina também. Vamos evitar margarina a todo custo. Por mais que tenha gente que fale que é saudável, não é saudável, ok? 10º hábito, que eu também estou começando a questionar, que eu vi aqui hoje, um estudo que o Dr. Laí Ribeiro abordou no Instagram dele, falando que o consumo ideal de sal, que nesse estudo que ele citou, que avaliou aí mais de 100 mil pessoas, o consumo ideal de sódio era de 3 a 6 gramas por dia. Esse consumo de sódio nessa faixa acabou aumentando a expectativa de vida das pessoas. Agora, não é qualquer sal, não é qualquer sódio. Então, o sódio presente num sal rosa do Himalaia, grosso, não refinado, não iodado, é um sal diferente, é um sódio diferente do sódio que a gente tem num tempero pronto, num miojo, num alimento ultraprocessado, completamente diferente. Então, não é para nos enchermos de sódio, porque o consumo excessivo de sódio pode causar a retenção de líquidos. E, causando a retenção de líquidos, isso vai aumentar o volume de sangue, elevar a pressão arterial
e sobrecarregar o sistema circulatório. Então, o consumo excessivo de sódio, ele contribui para a hipertensão, que é um dos principais fatores de risco para a má circulação. Então, pessoas com pressão alta têm maior risco de insuficiência venosa, por exemplo. 10º hábito, consumo excessivo de sal. Vamos evitar. Vamos usar os temperos, orégano, alecrim, cúrcuma, páprica, pimenta. Todos esses temperos são excelentes opções para você adotar, para você incluir na sua dieta e que vão, de certa forma, ocupar um pouco o lugar do sal para dar sabor ao alimento. 9º hábito, pessoal. 9º hábito. E se você fizer algum desses hábitos aqui, comenta, fala assim, doutor João, eu faço isso. Ou fala assim, doutor João, eu fazia, mas eu parei. Ok? Então vamos lá, o 9º hábito é o sedentarismo, tá bom? Então se você não faz atividade física, isso vai ser muito ruim para o seu corpo. E a falta de movimento vai enfraquecer os seus músculos das pernas e, consequentemente, eles vão perder a capacidade, os vasos vão perder a capacidade de bombear o sangue de volta ao coração. E isso vai causar problemas como varizes e inchaço. Então, o sedentarismo ele vai aumentar o risco de doenças vasculares periféricas, de trombose, vai prejudicar o seu tratamento da hipertensão, do diabetes, do colesterol alto. Então, é por isso que o sedentarismo é importante. Desculpa, por isso que a atividade física é importante, por isso que é importante evitar o sedentarismo. Primeiro, porque diretamente, se você tem músculos saudáveis, músculos fortes, eles vão contribuir para que as suas veias consigam bombear o sangue, consigam levar o sangue de volta para o coração. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que eles vão contribuir para controlar os fatores de risco da má circulação. Como? Mais uma vez, pressão alta, obesidade, diabetes, colesterol alto, ok? 8º hábito que vai destruir a sua circulação é o estresse crônico. Então, o estresse ele não é só um problema mental, psicológico, porque ele também tem consequências físicas. Então, o estresse provoca uma reação, uma resposta do sistema nervoso central que eleva a sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, e isso vai sobrecarregar o seu sistema cardiovascular. Não pense que o estresse só afeta a sua mente, não, porque ele causa inflamação nos seus vasos sanguíneos, contribui para problemas circulatórios, para doenças vasculares, para a pressão alta, por isso ele deve ser controlado. A gente sempre fala aqui a importância do gerenciamento do estresse. Por isso que no meu livro, o Código da Longevidade, tem um capítulo exclusivo para o gerenciamento do estresse, para você aprender formas de como controlar a sua ansiedade, o seu estresse de maneira natural, sem medicamentos, sem precisar fazer uso de calmantes, de antidepressivos. Então, tudo isso aí está no meu livro Código da Longevidade, que você pode adquirir aí clicando no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Código da Longevidade. 7º hábito que você deve evitar, porque esse hábito também vai danificar os seus vasos sanguíneos, aumentar o risco de hipertensão, de arritmias, que pode causar, inclusive, insuficiência cardíaca, a chamada cardiomiopatia alcoólica, que enfraquece o coração e compromete a circulação sanguínea para todo o corpo. Pessoal, nosso 7º hábito que vai destruir a sua circulação é o consumo excessivo de álcool, ok? Então, não pode exagerar no álcool, principalmente se você já tiver problemas circulatórios, tá bom? 6º hábito, não manter um peso saudável. Então, aquela pessoa que está obesa, que está com sobrepeso, porque o excesso de peso, ele coloca uma carga adicional sobre as veias e sobre as artérias, principalmente nas pernas. Por isso, aquela pessoa que está mais cheinha, digamos assim, ela vai ter mais varizes, ela vai ter mais dor nas pernas, ela vai sentir que as pernas estão inchando, e isso é por conta do sobrepeso, da sobrecarga
que ela está colocando, que ela está impondo à musculatura dela, à circulação dela. Então a obesidade ela está diretamente ligada à má circulação. Então aumenta o risco de varizes, de trombose venosa profunda, aumenta o risco de diabetes, de colesterol alto, de hipertensão, de todos aqueles fatores que influenciam negativamente na sua circulação. Quinto hábito, não controlar o diabetes. Então a gente vê aqui aquelas pessoas que são diabéticas, mas que não querem melhorar a alimentação, não querem fazer atividade física, não querem beber água, não querem, quando necessário, tomar o remédio, e isso é muito ruim para a circulação, porque o aumento crônico dos níveis de açúcar no sangue, que a gente chama de hiperglicemia crônica, vai danificar os vasos sanguíneos, vai danificar os nervos, e tudo isso vai aumentar o risco de má circulação, principalmente nas pernas e nos pés. E o diabetes também acelera o desenvolvimento da aterosclerose e contribui para o surgimento de problemas venosos. Pessoal, excesso de açúcar no sangue é prejudicial para as suas artérias e para as suas veias. E para os seus nervos também. Por isso que tem o chamado pé diabético. Como é que funciona o pé diabético? Aquela pessoa que é diabética, que já não tem a sensibilidade nos pés, ela sofre um trauma nesse pé, um corte, uma ferida, uma topada, algo que rompa a integridade da pele, né? Um arranhão, um machucado qualquer, que acontece a qualquer pessoa em vários momentos, só que ela não sente dor. E aí, como ela não sente dor porque o diabetes já destruiu os nervos dela, e ela não sente dor, ela não tem o mecanismo de defesa da dor. Porque a dor, qual é o objetivo dela? É nos proteger. Então, se eu tô com um fogo, se eu coloco a mão no fogo, o fogo me queima e eu sinto dor e eu tiro a mão do fogo, é para proteção. Agora, imagina se eu não sentisse dor e colocasse a mão no fogo, o que, que ia acontecer? Eu ia deixar a mão no fogo e a mão ia ficar queimando, eu ia perder a minha mão. Com o pé diabético é a mesma coisa, a pessoa não sente dor, ela não protege aquele local que está lesionado, e aí essa ferida vai evoluindo. Porque o diabético também tem problemas de cicatrização. Então essa ferida vai evoluindo, essa ferida vai infectando, até o momento em que necrosa e que pode ser necessário amputar aquele pé, ou aquele dedo, ou aquele membro. E isso acontece demais. E tudo isso, a origem disso tudo é o mau controle do açúcar no sangue. Por isso que não controlar o diabetes vai destruir a sua circulação. Da mesma forma que o nosso quarto hábito, que é a privação crônica de sono. Não pense que o sono não está relacionado com a sua saúde. Então, se você dorme mal, se você dorme pouco, isso vai aumentar o seu risco de doenças. Então, a falta de sono afeta o metabolismo e a capacidade do corpo de regular a pressão arterial, de regular a glicemia, de regular o fluxo sanguíneo. Então, quando a pessoa fica muito tempo sem dormir bem, isso vai aumentar a pressão, a inflamação nos vasos sanguíneos, vai aumentar o risco de alguma insuficiência venosa ou arterial. Por isso que dormir é muito importante, pessoal. Não pense que o seu sono não está relacionado à sua saúde, porque ele está sim, e muito relacionado. Então a qualidade do seu sono vai influenciar na sua pressão, no seu diabetes, no seu colesterol, no seu peso, na sua energia, na sua disposição, na sua saúde de modo geral. Terceiro hábito, que é consumo excessivo de açúcar. Por quê? Esse hábito vai levar à resistência à insulina, à obesidade, à inflamação, à gordura no fígado, e tudo isso vai prejudicar a sua circulação. Então, a insulina é um hormônio que, dentre outras funções, ela estimula as suas células a captarem o excesso de açúcar no sangue. E aí, existem duas situações principais. Na primeira situação, você tem um corpo que não está resistente à insulina. Você tem um corpo sensível à insulina,
onde as células respondem aos estímulos desse hormônio. E aí o que acontece? Quando você tem um aumento da glicemia, um aumento dos níveis de açúcar no sangue, você libera a insulina, seu pâncreas libera a insulina, e as células do seu corpo captam esse excesso de açúcar para dentro delas. Então, o açúcar que está correndo em excesso na corrente sanguínea é captado pelas células. Só que essas células têm um limite. Elas não podem captar açúcar desenfreadamente, infinitamente. Então, quando elas estão com muito açúcar já dentro delas, elas se tornam resistentes à insulina. Então, o açúcar vai aumentar no seu sangue, a insulina vai mandar o aviso, só que as células, como estão repletas de açúcar, como estão saturadas de açúcar, não podem mais atender às demandas da insulina, e isso vai tornar você uma pessoa resistente à insulina, aumentando os níveis circulantes de açúcar no seu sangue, porque você não consegue utilizar esse açúcar como energia, porque já que as suas células não captam esse excesso, porque elas já estão com muito açúcar dentro delas, ok? O consumo excessivo de açúcar contribui para o endurecimento das artérias, para a aterosclerose, reduzindo o fluxo sanguíneo e prejudicando a sua circulação. Segundo hábito, pessoal, não controlar o colesterol. Então, altos níveis de LDL, que é o colesterol ruim, facilitam a formação de placas nas artérias. Isso vai restringir o fluxo sanguíneo para os órgãos e para diversos tecidos do seu corpo. Além disso, baixos níveis de HDL, que é o colesterol bom, são incapazes de remover adequadamente o colesterol das artérias. Então, o HDL serve como uma vassourinha. O LDL se deposita na artéria e o HDL ele luta para tirar esse depósito, para evitar esse depósito na artéria. Então, quando você tem altos níveis de LDL e baixos níveis de HDL, o HDL não consegue prevenir esse depósito de LDL nas artérias, aumentando o seu risco de doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame. Pessoal, primeiro hábito que você não pode ignorar, caso você tenha má circulação, esse hábito você não pode ter, que é ignorar os sinais de má circulação. Se você tem dor nas pernas, inchaço, formigamento, cansaço excessivo, isso pode ser sim sinal de problemas circulatórios, ok? Se a sua pele fica fria numa perna e fica mais quente na outra, se você está perdendo os pelos da perna próximos ao seu tornozelo, tudo isso indica problemas circulatórios. E ignorar esses sintomas pode aumentar o risco de complicações graves, como a trombose venosa profunda, como úlceras e até mesmo amputações, se algum desses problemas acabarem evoluindo. E como que a gente vai evitar a má circulação? Como que a gente vai se prevenir da má circulação? Primeiro, não tendo esses hábitos que eu falei. Segundo, controlando os fatores de risco, pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol alto, que estão aqui incluídos nesses hábitos. Tudo isso é muito importante para você melhorar a sua circulação, adotando um estilo de vida saudável, que vai ser ótimo para a sua saúde arterial e para a sua saúde venosa. Pratique atividade física, mantenha uma alimentação balanceada, evite o sedentarismo, evite o excesso de sal, o excesso de açúcar, se esforce para dormir bem, para gerenciar o seu estresse, para ter um estilo de vida saudável como um todo. Porque o que está causando, o que causou a sua má circulação, foram seus hábitos, seus comportamentos, seu estilo de vida. Então você precisa mudar isso. E eu posso te mostrar como mudar isso no meu livro, como eu falei antes, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos são capazes sim de melhorar a sua circulação. Primeiro, porque eles atuam nas causas da má circulação. Então, esses hábitos vão contribuir para você melhorar seu diabetes, sua pressão, seu colesterol, sua obesidade, sua ansiedade, o seu sono, tudo isso eu vou ensinar no livro, ok? Então, atividade física tem um capítulo, alimentação saudável tem outro capítulo, sono de qualidade tem outro capítulo. Então, é um capítulo para cada pilar do estilo de vida saudável.
para adquirir o livro é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários, ou nesse link aqui, que eu acabei de fixar em nosso chat e tá, ó, aqui em cima, tá bom? Tá bem aqui o nosso link para o livro. Esse link já tá com super desconto para você adquirir por apenas R$ 29,90 o seu código da longevidade. O preço cheio é R$ 70, mas você clicando nesse link, você já vai ter o desconto, tá bom? E além disso, além de ter o desconto, você também vai ter a garantia incondicional de satisfação. E o que isso significa? Que se você compra o livro, lê o livro e não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Eu faço o reembolso integral do dinheiro que você gastou para comprar o livro, tá bom? Então estou assumindo o risco aqui de devolver o seu dinheiro, de colocar a minha equipe para trabalhar e de, além disso tudo, ter que pagar uma multa para a plataforma Eduz, que é quem processa o pagamento e te manda o livro, tem que pagar uma multa que é cobrada de mim se você pedir o reembolso. Então estou assumindo o risco aqui de devolver o seu dinheiro, de ter que pagar multa, e eu só faço isso porque eu sei que quando você lê o livro, quando você colocar em prática o que está escrito no livro, a sua vida vai melhorar, você vai ter mais energia, mais disposição, e aí você vai me agradecer por ter te indicado a leitura, mas também, principalmente, vai se agradecer por ter feito um investimento pequeno, de R$ 29,90, mas que vai ter um retorno imensurável, incalculável, porque você vai estar investindo naquilo que tem de mais valioso, que é a sua saúde. Então, o livro vai te ensinar formas naturais de prevenir doenças, tratar e reverter as principais moléstias da atualidade. Não tem desculpa para você não adquirir o livro hoje. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link aqui fixado em nosso chat e adquira agora o seu código da longevidade. Vamos lá, vamos ver quem está com a gente aqui. Vamos ver quem está com a gente aqui. Deixa uma nota para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou deste vídeo, onde falamos sobre hábitos que destroem a sua circulação. Vou tomar o meu suquinho. Deixa aí, pessoal, a sua nota. Vou pegar uma coisa aqui na cozinha rapidinho. Deixe sua nota aí, que eu quero ver o que vocês acharam. De 0 a 10, o que vocês acharam desse vídeo? Sobre problemas de circulação, sobre hábitos que causam má circulação e que prejudicam as suas veias e as suas artérias. Lembrando, pessoal, que em breve teremos novidade em relação a este suplemento aqui, que sim, vai ajudar a sua circulação, porque ele tem vários alimentos dentro dele que são benéficos. Tem gengibre, tem cúrcuma, tem pimenta, tem beterraba, romã, acerola, laranja, limão, todas aquelas frutas que nós já falamos que ajudam a sua circulação. Vamos ver quem está com a gente aqui em nosso chat. Um abraço para o meu querido Yalbert Duque. Quem não curtiu esse vídeo, curta. Quem não compartilhou ainda, compartilhe, pessoal. Essa informação salva vidas. Então você pode salvar uma vida compartilhando esse conteúdo aqui. Manda para alguém no seu WhatsApp, coloque em algum grupo. Esse é o ideal, né? Colocar em algum grupo, porque aí você compartilha uma vez só e várias pessoas assistem. Então manda esse vídeo aqui para um grupo dos seus amigos, grupo das suas amigas. Manda lá que eles vão te agradecer depois. Abraço para o Yalbert Duque, Isabel Cruz, Tazinha Oliveira de Marataízes, Espírito Santo. Abraço para Aparecida Saroa de Campinas, Antônia Zélia do Rio de Janeiro, Regina Celeste de Santos, Regina Cruz. De quanto tempo será essa live? Não sei, Regina. Depende. Abraço para Célia Camargo, Elizabeth Novaes de Rodilândia. Abraço para Dulcineia Torres de Barra Mansa, José Orley Sampaio de Fortim, no Ceará, Luzia Bartolomeu da Espanha. Abraço para Márcia Maria do Recife, Leza Silva, Valdilene Matias. Bom dia, doutor. Um médico me passou um medicamento chamado Capilarema 2 vezes ao dia. Sou de Recife e gosto muito dos seus vídeos. Valeu, Valdilene. Grande abraço para a senhora. Abraço para Érica Levai, ou Levé, de São Paulo, capital.
Oswaldo Braga da Silva Filho, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Um abraço também para Maria das Graças Elias, de Mossoró. Fernando Souza, de Salvador. Cleuda Fátima. Abraço também para Valderes Caldas, Olívia Viana, Leonor Diniz, Leandro Luiz, Maria Aparecida, Maria das Graças Elias. Abraço também para Cleide Fogo, de Apucarana, no Paraná. Luciene, Ana Lúcia Ferreira, de São José do Bonfim. Fátima Torres Campos perguntando que suco é esse. Fátima, isso aqui na verdade é um mix de verduras, frutas e outros alimentos, basicamente, que tem diversos benefícios para a nossa saúde, né? Então isso aqui é para aquela pessoa que quer ter mais saúde, aquela pessoa que quer melhorar a alimentação, que quer incluir na rotina dela alimentos nutritivos, formas naturais de você adquirir as vitaminas, os minerais que você precisa, que é uma forma muito melhor de você adquirir do que você tomando uma vitamina isolada. Então é muito melhor você pegar a vitamina C que está na acerola do que a vitamina C isolada do ácido ascórbico. É melhor para o seu organismo, tá bom? Abraço para Ivan Câmara Pereira, sempre com a gente aqui de Bagé, Ivete Luna, Maria Aparecida, Lourdes Albuquerque, que toma a diosmina, então tá cuidando aí da circulação. Abraço para o Nazareno Azevedo, Cadeirante FPV, Márcia Carmo, Genauro Fortunato, Francisco Carlos Cunha, de Brasília. Abraço para Iolanda Falcon, Lucimar Lopes, o Francisco aqui. E para nós, homens, a má circulação provoca impotência sexual. Provoca sim, Francisco. Por quê? Você pode ter aterosclerose nas artérias do pênis, né? Na circulação peniana. Então, isso vai impedir a chegada de sangue nessa região, fazendo com que a pessoa tenha problemas de ereção. Abraço para Lourdes Barbosa de Almeida. Um abraço também, Euza Santos, Eliane Compagnoni, Neuza Castro. Abraço também para Rosiane João, Maria Elídia dos Santos, Meire Souza, Socorrinho Rocha, Edith Mandu da Silva, de Brejo Santo, no Ceará, Penha Vidal Vanini, Slimes com a Gabi Linda. E a Meire tá falando aqui, doutor, eu eliminei 5 quilos em um mês assistindo seus vídeos. Tirei açúcar, massa e tomo todos os dias vinagre de maçã e outras coisas. Que bom, Meire. Fico feliz que você esteja conseguindo aí ter mais saúde, né? Realmente, retirar o açúcar, retirar a massa, incluir o vinagre de maçã, são hábitos que vão melhorar a sua saúde de um modo geral, ok? Então, parabéns aí pela sua conquista, Meire. Pessoal, esse vídeo aqui já deu o que tinha que dar, mas eu separei outros 2 para você continuar aprendendo sobre a sua circulação. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre chás que ajudam a desentupir as suas artérias. E nesse daqui, sobre frutas, que também vão te ajudar nesse mesmo objetivo. Um abraço para Célia Camargo, de Jundiaí, e eu tô indo desse vídeo, mas não da sua vida e do seu dia, porque eu quero que você assista esse vídeo aqui e esse vídeo aqui. Então daqui a pouquinho a gente se encontra de novo. Não é um tchau, é um até logo, e já já estamos juntos novamente depois dos comerciais. Até mais!